Olá pessoal, continuando então a parte 6 da unidade 4 do nosso curso de MMS1, nós vamos atacar o problema das EDOs segunda ordem não lineares usando o método da função homogênea. A ideia básica do nosso trabalho é rearrumar a equação de forma que ela assuma o que nós vamos chamar de formato homogêneo. Nós vamos combinar que esse formato homogêneo segue o modelo de expressão apresentado aqui. Nós vamos ter x vezes a derivada segunda e o resto vai ser expresso como uma função da primeira derivada e do quociente entre y e x. Se isso puder ser feito, se nós pudermos rearrumar o nosso problema dessa forma, a solução envolve a substituição do quociente de y por x, chamando isso de v. Mas antes de prosseguir, queria apenas fazer uma observação para a gente ficar mais atento com relação aos problemas que podem aparecer na nossa frente, já que existem algumas equações lineares que também podem apresentar a propriedade da homogeneidade, que também obedecem a essa propriedade, e fica como exemplo ilustrativo a equação de Euler, que é apresentada aqui. Nós temos A e B como termos constantes. E essa equação linear, ela tem coeficientes não constantes. Aparece aqui esse AX, o x ao quadrado. E nós podemos reduzir essa equação de coeficientes não constantes a uma equação linear de coeficientes constantes, fazendo uma mudança de variáveis adequada, no caso, x sendo exponencial de t, o que leva, consequentemente, t a ser expresso como ln de x. Então, antes de se desesperar diante de equações com coeficientes não constantes, uma mudança de variáveis adequada pode ser uma estratégia salutar para evitar uma trabalheira grande como aquela que vocês já conhecem, vai ser objeto de aulas posteriores, da aplicação do método de Frobenius. Então, antes de usar aquele método, a gente pode tentar fazer alguma coisa desse tipo para evitar aquele trabalho todo. Tá? Vamos explorar um pouquinho essa observação ainda. Nós vamos vislumbrar as consequências dessa mudança de variáveis, dando atenção especial, naturalmente, aos termos de derivada. O que nós vamos querer fazer é transformar essa equação de y em x numa equação de y em t. Dessa forma, fazendo a mudança de variáveis, vamos analisar o termo da primeira derivada. Nós podemos reescrever a primeira derivada inserindo o t na expressão, usando a regra da cadeia. Porém, nós sabemos que o t é o ln de x e que a derivada do ln de x em relação a x vale 1 sobre x. Então, a primeira derivada fica guardada dessa forma. Lembrando que tinha um a vezes x vezes a primeira derivada, rapidamente nós identificamos que esse 1 sobre x vai ser cancelado. A segunda derivada vai ser a derivada da primeira derivada em relação a x. Só que nós já temos esse resultado da primeira derivada, então o que nós vamos fazer é derivar em relação a x a primeira derivada. Contudo, pela nossa definição do x, nós podemos reescrever esse 1 sobre x na forma da exponencial. E aproveitando essa passagem e inserindo dt em cima e embaixo usando a regra da cadeia, e além disso, lembrando que nós definimos o t como ln de x, e nós sabemos avaliar essa expressão aqui,
esse dln de x dx, que é 1 sobre x. Bom, olhando agora essa expressão resultante, nós temos a derivada de um produto. Usando a regra da derivada do produto, nós chegamos a essa soma de termos dentro do parêntese. Além disso, olhando esse exponencial de menos t, que aparece nos dois termos, e lembrando das definições que nós fizemos, nós vemos que isso é 1 sobre x. Então, na forma final desse desenvolvimento da segunda derivada de y em relação a x, agora de y em relação a t, nós chegamos a essa expressão. Lembrando lá da equação de Euler, nós vemos que tinha um x ao quadrado multiplicando a segunda derivada, e esse 1 sobre x ao quadrado vai cancelar com o x ao quadrado da equação original. Fazendo essa mudança, então, e esse conjunto de manipulações, nós podemos reescrever a equação original dessa forma aqui. Nós temos uma equação linear com coeficientes constantes, o que é excelente, porque nós já conhecemos a solução de problemas desse tipo. Bom, vamos ver agora um exemplo de uma equação homogênea não linear que a gente pode resolver usando o método da função homogênea. Pela forma que nós temos aqui, x multiplicando a segunda derivada e podendo jogar esses dois termos adicionais para o lado direito da equação, facilmente nós percebemos que essa equação pode ser escrita no formato homogêneo que nós combinamos. Isso então indica que nós podemos resolver esse problema fazendo a substituição de y por x como v, o que nos leva a uma equação desse tipo. No caso desse exemplo, eu acho conveniente você fazer essas passagens numa folha de caderno aí ao lado, passo a passo, para conferir o que está sendo feito em cada momento. Essa expressão que nós chegamos aqui, abrindo ela de uma forma mais expandida, resulta numa equação desse tipo. Além disso, fazendo a mudança de variáveis x sendo igualado à exponencial de t, nós chegamos num resultado desse aqui. E note, nessa equação não temos t isolado. Nós temos apenas dv dt, termos de derivadas, e um v aqui multiplicando. Dessa forma, já que só aparecem essas derivadas, nós podemos fazer mais uma substituição, chamando p de dv dt, e por consequência, a segunda derivada de v em relação a t pode ser expressa como p vezes dp dv. Essa manipulação nós já fizemos anteriormente, de modo que, aplicando a última forma que nós construímos para a equação, nós chegamos a esse resultado aqui. Analisando com cuidado essa expressão, a gente observa que ela pode ser fatorada, levando a duas soluções. Uma, p igual a zero, que é a solução singular, e outra, o conteúdo do colchete, igual a zero, que, analisando com carinho, nós percebemos que ela pode ser resolvida usando aquela técnica do fator integrante que a gente aprendeu lá atrás. Para resolver
esse segundo termo, esse segundo fator, nós vamos comparar com a forma geral das EDOs de primeira ordem lineares. Esse tipo de problema exigia que nós construíssemos o fator integrante, o I de x, que no nosso caso, escrevendo uma forma comparável para o nosso problema, nós identificaríamos o A como 1 e o I passa a ser exponencial de V. A solução do problema usando a forma canônica das EDOs de primeira ordem lineares é dada por uma expressão desse tipo, que nós vimos anteriormente. Aplicando então ao nosso problema, nós temos essa expressão aqui como a solução da questão. O detalhe que precisa ser percebido é o seguinte: essa integral ela ainda pode ser resolvida se a gente faz a integração por partes, e o resultado acaba sendo esse daqui. C vezes a exponencial de menos v mais 1 menos 2v. Esse resultado, então, indica que P, em função de v, tem essa forma. Mas, diante das informações que temos, nós podemos avaliar esse C que aparece aqui no problema. Bom, como nós definimos P como dv dt, nós podemos reescrever essa derivada inserindo x na expressão. E pela nossa definição do x, esse dx dt é o próprio exponencial de t, que é o próprio x. E o v, que até agora não foi mexido, é o y sobre x. Calculando essa derivada de y sobre x em relação a x e multiplicando por x, nós chegamos a esse resultado aqui. Usando as condições de contorno, que marcavam bem que para x igual a 1, p igual a 1 e v igual a 0, nós chegamos à conclusão que c igual a 0. Isso você pode conferir fazendo seu caderno aí do lado. Isso resulta, então, que o P, usando as condições de contorno, vai ser 1 menos 2v. Só que o P é dv dt. Isolando as variáveis e integrando, nós chegamos a uma expressão desse tipo. Novamente, substituindo o v por y sobre x, e lembrando que o e elevado a t é o próprio x, e que y vale 0 para x igual a 1, sem dificuldade chegamos à conclusão de que o k, que aparece aqui desse processo de integração, vale 1. A solução, então, que nós obtivemos, ela pode ser escrita dessa forma, ou dessa forma. Além disso, a solução singular que nós identificamos no processo de solução, no caso p igual a 0, ela indica que dv dt igual a 0, e isso faz com que y sobre x seja constante. Só que o problema dessa solução singular é que ela não satisfaz as condições de contorno. Então, com isso, nós encerramos o nosso problema, encontrando a solução do caso não singular. O caso singular acaba chegando nesse problema. Bom, então nessa aula a gente viu as duas estratégias básicas da solução de EDOs de segunda ordem não lineares: a substituição da derivada e o método da função homogênea. Nós resolvemos alguns exemplos importantes
E como mensagem final, eu diria que ambos os métodos exigem certa experiência para uma visualização mais rápida da melhor estratégia. O que eu quero dizer com isso é que é necessário treino para ver mais rápido o que fazer diante de um caso complexo, que é o das EDOs não lineares. Toda vez que nós tivermos não linearidades, isso sempre vai ser um problema. E a experiência de quem estiver resolvendo o problema é que vai indicar o caminho mais rápido para a solução. Bom, então é isso, pessoal. Ficamos por aqui nessa aula. Recomendo a você estudar bastante esse tópico da unidade 4, fazer exercícios, se possível, olhar mais exercícios resolvidos para que você ganhe a tal experiência necessária para visualizar com velocidade a melhor estratégia de solução do problema. Ficamos por aqui, bom estudo e até a próxima!